dia, meus amores. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Turma abençoada. Hoje nós vamos precisar de paciência. Acordei com dor de garganta. Gripei no final de semana. Mas vocês conseguem me ouvir bem? Vou abaixar a música. Consegue me ouvir? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Robertinha linda. Deus abençoe a vida de vocês. Tá todo mundo me ouvindo bem? Obrigada. Aleluia. Enquanto a nossa turma entra, nós vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia, amém? Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria, amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te rendemos graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo carinho que o Senhor tem conosco, Pai. Nesta manhã nós te rendemos adoração, Pai. E pedimos ao Senhor, Deus, nos conduza durante a leitura desta palavra. Peço ao Senhor, Deus, que nesta manhã venha purificando, Deus, a nossa mente, purificando o nosso coração, purificando todo o nosso ser, Pai. Que nós possamos nos achegar diante do Senhor, limpos, purificados. Nos ensina, Papai, a perdoar o nosso irmão na mesma medida que nós somos perdoados. Liga a nossa mente no teu santuário de glória, Pai. Conecta-nos com o teu trono. E que esta palavra flua, Pai. Flua. Em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo ele tenha liberdade de ministrar o nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que além de ler a tua palavra, a gente possa mesmo entender e colocar em prática, Pai, aquilo que nós lemos, em nome de Jesus. Fica à vontade, Papai. Que o Senhor possa mesmo guardar a minha vida, a vida do meu irmão, a casa. Que haja mesmo, Deus, uma porção de alegria, de ânimo, de força sendo derramado sobre nós nesta manhã. Eu não sei como os meus irmãos chegaram, ou alguns ainda chegarão aqui nesse lugar. Mas que o Senhor possa ser mesmo a nossa dose, Pai, de ânimo e de alegria e de força e de coragem, Pai. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Fica à vontade no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Bom dia. Pessoal, talvez eu não dê conta de ficar até o final, mas eu vou ir até onde eu aguentar, tá bom? Minha garganta tá arranhando bem, mas nós vamos ler e vamos devagarzinho, tá bom? Que haja mesmo uma porção de encorajamento sendo derramado sobre a sua vida. Que haja ânimo nesta manhã sobre vocês. E o que eu falo, começo dizendo para mim e para vocês, é não andem ansiosos por coisa alguma. Estamos começando mais uma semana. Eu não sei como seu coraçãozinho ele acordou, mas o que eu te digo é, não ande ansioso por coisa alguma, porque o nosso Pai que está no céu, ele tem cuidado de nós. Ele cuida dos pássaros que voam, ele cuida das flores nos campos, dos lírios nos vales, e ele tem cuidado de nós. Então, em nome de Jesus, sabe? Aquieta o seu coração e saiba que o Senhor, ele é Deus. Nós vamos começar mais uma semana disponíveis para tudo aquilo que Deus, ele quer que nós vivamos, em nome de Jesus. Amém? Vão lá comigo em Provérbios 29. Provérbios 29.
Provérbios 29, versículo 1. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Escreve aí pela primeira vez, dá um oi, deixa eu te conhecer. Bom dia, Janina, sua linda. Provérbios 29. Vou ler na tradução. Seja bem-vinda, Mauri. Seja bem-vinda, Amanda. Alegria ter vocês por aqui. Seja bem-vinda, Dayana. Glória a Jesus pela vida de vocês. Cuidado, evidente. Eu não sei seu nome, mas seja bem-vinda. Fiquem à vontade. Hoje minha voz não tá bem, eu tô com um pouquinho de dor de garganta, mas todos os dias pela manhã nós temos aqui o nosso momento devocional. Vou falar devagarzinho. E Deus vai nos ajudar, em nome de Jesus. Vou revezar com a NAA, tá bom? A tradução. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Nós já conversamos sobre isso, lendo alguns provérbios anteriores. E nós vimos que o sábio, ele tem o ouvido atento, o coração aberto para a repreensão. Quando alguém fala assim, olha, você não fez isso certo, tá errado isso aqui. A pessoa que carrega a sabedoria, ela recebe aquilo e muda suas ações, muda suas atitudes, muda o seu comportamento. Mas a pessoa tola, o insensato, para você que é novo por aqui, eu li semana passada sobre quem que é o tolo. Provérbios vai falar muito sobre o sábio e sobre o tolo, o insensato. O tolo, o insensato, é aquela pessoa que fala demais, fala sem pensar, não consegue ouvir, fala precipitadamente. Quando abre a boca só diz tolice. Tudo que fala não gera edificação. É aquela pessoa que fala mal das pessoas, fala mal de tudo, murmura o tempo todo, é orgulhoso, preguiçoso, está sempre com razão, tem sempre a palavra final em qualquer assunto. Esse vai ser o tolo. Então, ao contrário disso, é o sábio. O sábio, ele fala com uma boa argumentação. O sábio, ele sabe o que ele está dizendo. Ele vai trazer palavras pontuais para determinados momentos. Ele vai causar edificação para a vida de alguma pessoa, né? Esse é o sábio. O sábio, ele sabe ouvir. Ele não é aquela pessoa que tem sempre a razão, mas ele sabe acatar o que o outro está dizendo. E aqui Provérbios 29 vai começar nos dizendo que quem sempre se recusa a aceitar a repreensão, né, aquela pessoa que detesta ser corrigida, ela vai ser destruída de repente. Porque eu estava escutando uma ministração ontem e a pessoa que estava ministrando disse o seguinte, que ele foi pregar para uma pessoa na balada, na boate, e a pessoa estava tonta, 6 horas da manhã, saindo de uma festa, boate, né? E ele falou assim, você precisa aceitar Jesus. Você precisa sair dessa vida. Aí a pessoa falou assim, não. Eu sou ministro da Eucaristia. 3 horas eu tô na igreja, eu vou pra igreja daqui a pouco. E ele ficou tipo assim, sem entender como assim, meu irmão. Você serve ao Senhor, você tá ministrando dentro de uma casa. Ele estava dizendo que às 3 horas ele iria para a missa e ele iria ministrar. E eu penso assim, o pior cego é aquele que enxerga e não vê. A pessoa que está na pior condição é aquela que não reconhece os erros que tem. Essa é a pessoa que está na pior condição. Na pior condição não é a pessoa que adulterou. Na pior condição não é o fornicador, não é o mentiroso, não é o ganancioso. Não é. A pior condição
é aquela pessoa que está no erro e não enxerga. Porque tem aquele que comete pecado e ele sabe que ele cometeu o pecado e ele vai tentar melhorar, ele vai sair daquela situação, ele está envergonhado, mas ele vai mudar. Mas existe aqueles que não conseguem enxergar o erro que comete. Esse é o pior cego. O que tem olhos, mas não vê. O que tem ouvidos, mas não ouve. Esse é o pior. Eu quero começar esse momento nosso devocional falando pra vocês, eu tenho muita fé em Deus. Eu acredito muito em tudo que a palavra diz. Eu acredito. E luto para viver o que ela diz. Não estou dizendo que é fácil, mas eu luto para viver o que a palavra diz. E eu falo, Deus, obrigado, porque toda vez que eu cometo um pecado, rapidamente o seu Espírito Santo, ele me convence e fala assim, filha, você fez errado, volta lá e recalcula a rota. E eu sempre digo para o Senhor, Deus, eu não vou te abandonar. Eu não quero, eu fiz errado isso aqui. Mas eu não vou virar as costas. Eu sei que tá errado, eu vou voltar e vou ler Bíblia. Porque o diabo, ele o tempo todo, ele vai lutar para você ser envergonhado. O tempo todo, ele vai fazer você se sentir envergonhado a ponto de você abandonar o Senhor. Quantas pessoas que cometem pecado e afastam do Pai? Quero te falar nessa manhã, se você cometeu um pecado, não se afasta do Pai. Recalcula sua rota. Foi um desvio, vamos lá, continua lendo a palavra. Bom dia, Cat, sua linda. Continua, permanece orando. Não fique envergonhado, fala assim, pai, eu errei. Eu tô com vergonha até mesmo de olhar no espelho. Mas eu vou recalcular minha rota, eu vou voltar e vou fazer aqui de novo. E a minha primeira chamada nesta manhã é para que nós examinemos o nosso coração. Olha para dentro do seu coração agora. Vê se tem ferida aí. Vê se tem pecado aí. Vê se tem alguma impureza, sabe? Que nós venhamos, sabe, avaliar o nosso coração e recalcular a rota nesta manhã e nos aproximarmos do Senhor. Disse há uns dias atrás. Às vezes aquilo que você olha para minha vida e fala assim, Rara, você está em pecado por conta disso. Mas se você olhar para dentro da sua vida também vai ter pontos a recalcular. Nós precisamos avaliar o nosso coração, a nossa vida e tentar melhorar dia após dia e parar de apontar o pecado do nosso irmão. É muito fácil. É muito fácil a gente apontar o pecado do nosso irmão. Mas nós precisamos aprender a olhar para nós e aperfeiçoar o nosso eu, o nosso coração. Então, esse primeiro momento aqui, lendo Provérbios, eu queria falar para você, olha, recalcula a rota aí dentro. Ouça atentamente a palavra do Pai e busque fazer tudo quanto nela está escrito. Não é fácil viver uma vida de renúncia, mas é uma vida que tem vida, e essa vida é de verdade. Não é uma vida que vai te levar para a morte, mas é uma vida que vai te levar para o centro da vontade de Deus. Amém? Vamos lá, versículo 2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. É uma realidade, né, gente? Quando tem pessoas justas governando, né, tudo vai bem. As pessoas são beneficiadas, não sofrem. Mas se tem um perverso no poder, o povo geme de dor, de injustiça, de calúnia. A palavra já dizia isso. Por isso nós precisamos nos colocar no ponto de orar pelas nossas autoridades, orar pelos governantes, orar pelas palavras que estão, pelas pessoas que estão ali no poder, para que elas possam reconhecer a soberania de Deus, se inclinar para ela e governar conforme ela, né? O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas quem anda com prostitutas desperdiça sua riqueza. Versículo 4. O rei justo
dá estabilidade à nação, mas o que exige suborno a destrói. Justiça, né? Que fala sobre justiça. Quem bajula os amigos prepara uma armadilha para o pé dele. Vou também lá na NAA, na tradução NAA. Quem lisonjeia o seu próximo está amarrando uma rede para os seus pés. Não sei, estamos no versículo 5, Tiara. Não sei se vocês já observaram. Deixa eu consertar isso aqui. Não sei se vocês já observaram, mas a bajulação, o excesso de elogio, pode levar uma pessoa à soberba. Eu acho que nem bajulação demais, nem elogios em excesso, nem críticas ao excesso. Se você critica muito uma pessoa, por exemplo, um filho, você pode levar ele a um lugar de insegurança, do tipo, você não sabe fazer nada, tudo que você faz é na brincadeira, você não vai ser ninguém, e isso, aquilo, outro, porque você só faz e faz coisa errada. Se você fala muito isso para criança, você vai criar uma criança insegura. Mas se você a afirma excessivamente, pode ser que ela se torne soberba. Não é nem aquém nem além, mas existe um equilíbrio de você falar com a pessoa assim, olha, isso que você fez está errado. Muda isso aqui, não é assim que se fala. Não faz dessa forma. E a pessoa acata. Logo após você pode falar, olha, gostei disso aqui que você fez. Isso aqui que você fez foi muito bom. A palavra está trazendo uma alerta para a gente não bajular demais os nossos amigos, no sentido de só falar suas qualificações, sem colocar os pontos a melhorar, porque pode ser que nós armemos uma armadilha para o pé dele. Vou dar o exemplo aqui do Thales Roberto. Há uns 10 anos atrás, Thales Roberto, ele estava no auge da fama. E ele era uma pessoa muito querida, uma pessoa que foi muito elogiada, todo mundo gostava do Thales Roberto. E ele recebeu inúmeros elogios. Eu ouvi uma entrevista que ele deu, e ele tinha muito ego, o pai dele observava isso, e o pai dele tinha um método com ele. Fazia ele orar na frente dele para ver como estava a oração do Thales, para que ele não se ensoberbecesse. O pai dele sabia quando o coração dele estava altivo. E ele fala que todos os lugares que ele chegava, as pessoas falavam assim, velho, você é demais, você é sensacional, eu amo ouvir suas canções, como você é bom, você é muito bom, tudo que você faz tem sucesso. E as canções dele estavam no auge. Para quem não conhece o Thales Roberto, é aquele que canta, Deus da minha vida, fica comigo, eu não quero mais viver longe da tua presença. E Thales Roberto nessa época compôs muita música boa. De fato, o Senhor elevou o Thales, colocou ele aqui no nível. E ele escutava muitos elogios. E ele disse que ele chegava em casa, a esposa dele falava assim, Thales, você falou isso hoje no show, não faz isso mais. Thales, isso aqui não se faz. Thales, isso aqui não se faz. E ele disse que ele passava 29 dias do mês viajando e descansava um. E ele falava que às vezes passava a semana toda em show e chegava em casa, a esposa dele falava assim, Thales, não faz isso aqui mais. E ele falava com ela assim, você tá errada. Tá todo mundo dizendo que tá certo e você vem falar que tá errada? Tá errado? Ele tinha milhões e milhões de pessoas mandando direct, elogiando, falando que você é bom. E chega a esposa dele dizendo, você foi ruim. Isso aqui não se faz. Tá errado. Ele ia escutar quem? Ele dizia pra ela, só você fala isso. Porque o resto, todo mundo lá fora tá gostando. E ele cogitou um ponto de que ela estava com ciúme e inveja por dizer essas coisas.
Tem uma entrevista dele aí. Depois, se vocês quiserem, procura. Entrevista Thales Roberto. Ele fala sobre a soberba. Mas o coração dele foi ficando tão altivo, tão soberbo, tão soberbo. O que aconteceu com o Thales? O Thales escreveu uma Bíblia. Ele fez a Bíblia do Thales. Não é uma Bíblia tipo... Vou fazer a capa e vou colocar a capa do Thales. Não era bem assim. Era a Bíblia do Thales. Ele colocou a Bíblia do Thales. Tanta soberba, tanta altivez, que por um instante ele achou que poderia escrever algo na altura do Senhor. Tá vendo o perigo? Se você é a pessoa que tem dificuldade de criticar as pessoas e vive levando-as para uma linha de elogio, toma cuidado com isso. Porque você pode estar matando alguém. Sabe, todas as manhãs eu estou aqui ministrando a palavra, lendo Bíblia com vocês. Mas se um dia você me vê fazendo algo e você não gosta, você tem que me mandar uma mensagem no direct e falar assim: Raira, isso que você fez não foi legal. Isso que você falou não foi bom. Talvez a admiração que você tenha pela minha vida não faz com que você não consiga me repreender. Mas é necessário. Porque aquele que ama, esse repreende. Esse corrige. Quem amava ele, o Thales, era a esposa. Porque ela o repreendia. Teve a pessoa que perguntou: Natalina, ele continua assim? Olha, isso aconteceu há uns 8 anos atrás. O Thales, ele tomou assim tanto cancelamento, tanto, depois da Bíblia, ele foi cancelado por muita gente, porque todo mundo notou a soberba do coração dele. E aí ele foi morar no Texas, passou um tempo lá, e lá no Texas, ele começou a se reerguer. E a pessoa que começou a produzir ele novamente falou com ele assim: Thales, você está proibido de descer pela frente do altar. Então ele terminava o louvor numa igreja e descia por trás, para que ele não recebesse elogios. Porque se ele descesse pela frente, as pessoas falariam assim: nossa, você é bom, isso, aquilo, outro. Isso enche o coração dele e levaria ele de novo para um lugar de soberba. Então ele falou assim que recalculou a rota nessa entrevista. Essa entrevista deve ter uns 3 anos. Porém, eu fui em uma conferência de uma igreja aqui de Belo Horizonte há uns 4 meses atrás, 3. E o Thales ministrou nessa conferência. E eu olhei para aquilo que ele fez, o show, e falei assim: meu Deus, como que o cara consegue? A mesma coisa. Talvez ele não vai escrever de novo a Bíblia do Thales, mas eu vejo e falei assim: meu Deus, eu não consigo suportar isso. Ele enxugava o suor assim com o rosto, ó, e tacava as toalhinhas assim pros outros, ó. Tipo assim, então pra você ver lá se eu vou querer toalhinha com o suor dos outros. Isso me causa um pouco de pânico, sabe? Da pessoa achar que ela é boa demais e a toalhinha dela, eu vou querer toalhinha suada de alguém. Dói saber que alguém pega. Porque o circo, ele só continua funcionando porque tem gente que gosta de palhaçada. Enquanto tem gente pra pegar a toalha, ele vai julgar. O dia que ele julgar a toalha e ninguém pegar, acabou. E fez um show, e o show é baseado nas firulas que ele faz, no tanto que os músicos eles são bons, e de fato são músicos bons, mas não precisa do teatro que faz para mostrar que são bons. O show dele de fato é show, não é um culto em adoração a Deus, não é. Não é. Eu não posso dizer como está no coração dele. O coração dele eu não posso julgar. Mas os frutos que ele produz eu posso.
e julgar a toalhinha pra mim é prova de que ele ainda não melhorou. Ele pode ter recalculado algumas rotas, mas eu fiquei triste em ver que depois dessa entrevista que ele deu, que ele falou que ele estava soberbo, nessa entrevista ele fala assim, meu espírito estava altivo, de fato eu achava que eu era muito bom e que não existia ninguém melhor do que eu. Aí eu vejo os frutos dele de que nada mudou. Ao invés dele levar uma adoração para Deus, ele faz um show mostrando o tanto que ele é bom. Entra com uma mochila nas costas, do nada tira a blusa, roda a blusa. Eu falo, não gosto desse trem, não. Pra mim, não deu. Então, quem bajula os seus amigos, prepara uma armadilha pro pé dele. Porque uma hora vai cair. Ele esteve aqui na minha cidade esse fim de semana, mas eu não fui, eu não sabia disso dele. Pois é, triste, gente, triste. Hélio, estou falando do Thales Roberto. A pessoa má é pega no laço do próprio pecado, mas o justo escapa e grita de alegria. O justo se preocupa com os direitos dos pobres, mas o perverso não dá a mínima atenção para isso. A palavra está falando que uma das características de uma pessoa justa é se preocupar com os pobres. Eu não sei qual é a sua condição financeira hoje, mas se você é um justo, você se preocupa com os pobres. Nós não vamos conseguir mudar a situação da África. Nós não vamos conseguir, talvez, acabar com a pobreza que existe lá. Mas nós conseguimos mudar tudo que está ao nosso redor. Ajudar o vizinho. Depois me responda no privado sobre mentoria. Acho que você não viu quando eu te mandei. Olha, no meu Instagram aparece que não tem nenhuma mensagem sem responder. Então, manda de novo, porque pode ser que ficou sumida. Não tem mensagem sem responder. Nas mensagens ocultas também não tem. Então, você manda de novo. Se você puder, manda de novo. E eu te respondo, tá bom? Os zombadores alvoraçam a cidade inteira, mas os sábios acalmam a ira. Se o sábio levar o insensato ao tribunal, haverá tumulto e zombaria, mas nada se resolverá. Por quê? Porque o sábio, ele vai ter boa argumentação. Os sanguinários odeiam o íntegro, mas o justo procuram ajudá-lo. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio o controla em silêncio. Acabei de ler o 11 agora. Se o governante, versículo 12, se o governante der atenção, os mentirosos, se o governante der atenção aos mentirosos, todos os seus conselhos serão perversos. O pobre e o opressor têm isto em comum: o Senhor permite que ambos enxerguem. Se o rei julgar os pobres com justiça, seu trono durará para sempre. Fala muito sobre justiça, sobre se você for sábio, a sua argumentação será ouvida. Se você for tolo, uma hora o Senhor vai deixar que você vê. Mas se você não quiser enxergar, é porque você não quer. O Senhor te dá essa oportunidade. Versículo 14. Se o rei julgar os pobres com justiça, seu trono durará para sempre. Versículo 15. A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Nós falamos muito sobre isso no capítulo 22. Quando a gente chega no 22, a gente fala sobre corrigir a criança, né? Mostrar para ela um caminho de vida. O pai que corrige o seu filho é o pai que ama. Aqui o Provérbios 29, ele vai dar duas ênfases para corrigir a criança. A gente chega no 16 e ele vai falar: quando os perversos estão no poder, o pecado se multiplica, mas os justos verão a sua queda. Vou dar só uma ênfase aqui. Quando há um perverso no poder, né, no governo,
o pecado se multiplica. O exemplo disso é a pessoa que colocou lá a lei estabelecida para aborto. É uma pessoa que não conhece o Senhor, provavelmente, não teme a Ele. E o que acontece? Uma vez que o aborto ele é legalizado, o pecado se multiplica. Provérbios 29:16. Quando os perversos estão no poder, o pecado se multiplica. Mas os justos verão sua queda. Aqueles que são justos, eles observarão e verão a queda dos perversos. Discipline seus filhos e eles darão paz a seu espírito e alegria ao seu coração. Essas são as duas ênfases que esse Provérbios dá. Tanto o versículo 15 quanto o 17 vai falar sobre a gente corrigir a criança e ela se tornar sábia e disciplinar ela, e ela vai dar paz ao seu espírito. Com toda certeza, a maioria de bandido que a gente vê, tanto preso quanto morto, foram crianças que não foram disciplinadas. E quando nós vamos procurar e ver o histórico das crianças que foram crianças que cresceram em um cenário onde os pais eram bandidos, onde a mãe bebia muito, em cenário de alcoolismo, de droga, sem estrutura familiar. É esse o cenário que gera um bandido. Tem uma mocinha... Teve uma mocinha que eu conversei há uns tempo atrás com ela na prisão, e ela estava no castigo da prisão, porque lá na prisão tem o castigo. O castigo é um quartinho onde aquela pessoa fica sozinha, ele é escuro e tem só uma gretinha onde passa comida. E elas ficam por 10 dias. E teve uma mocinha que na hora que eu cheguei, ela estava lá no castigo, e eu falei assim: filha, que feiura, veio parar no castigo. O que você fez? E fui conversar com ela. Ela falou assim: eu tô na melhor condição. Meu pai foi morto. Meu irmão é isso, aquilo outro, tá preso há não sei quantos anos, matou não sei quanto. Eu tá no castigo, é bônus. Aí eu falei assim: meu Deus, o padrão dela é muito ruim. Ela se apoiou no cenário que ela tinha à volta, e o cenário que estava à volta dela era muito ruim. Nós precisamos nos pautar na palavra. É a palavra que nos guia, é a palavra que é espelho. Então, o fato dela não ter morrido, o fato dela não ter cometido o que o irmão dela cometeu, estar no castigo da prisão para ela era um bônus. Olha o cenário que essa menina cresceu. Um cenário de destruição, o que esperar? É bem isso. Se nós disciplinamos a criança, se nós corrigimos ela vai ser um adulto melhor. Ela vai ser um adulto que sabe fazer as escolhas. Então, se você tem criança na sua casa, corrige enquanto é tempo. Não espera chegar na adolescência para você falar assim: a partir de hoje eu vou corrigir o meu filho. Não, porque se chegar na adolescência, você perdeu o coração dele. Ei, Simone, tem muito tempo que eu não vejo você entrando por aqui. Saudade de ver o seu arroba aparecendo para mim. Bom dia, Marina, Deus te abençoa. Deus te abençoa. Então, a gente precisa corrigir enquanto é tempo. Já disse isso aqui também. A Bíblia, ela precisa ser lida. Nós vamos ver que a palavra de Deus é uma carta viva. Carta a gente não fala, carta não é falada, carta é lida. Então os seus filhos, eles precisam te ler. Não tem aquele discurso de que eu ensinei, mas se você não pratica, não tem como, né? O seu filho precisa ver você orando, o seu filho precisa ver você jejuando, sabe? Bom dia, linda, que é linda. Deus te abençoa. Ô, Simone, você eu sempre vejo. É a Simone com Y. Ela tava sumida daqui das lives. Já vou terminar, gente. Minha garganta tá uma bênção. Glória a Jesus.
O povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Quem obedece à lei é feliz. Para corrigir o servo é preciso mais que palavras. Ainda que ele as entenda, não obedecerá. Há mais esperança para o tolo do que alguém que fala sem pensar. O tolo calado se passa por sábio, mas aquele que fala sem pensar sai como insensato. O servo mimado, desde a infância, se tornará rebelde. Aqui fala servo, mas vale também para o filho. O filho mimado na infância, ele vai tornar um filho rebelde. Então saiba, pontuar, levar, conduzir a sua casa. A pessoa irada provoca conflitos. Quem perde a calma facilmente comete muitos pecados. Porque acaba falando sem pensar e ali vai ofender o outro, vai magoar o outro. E Jesus, ele diz, o que mata o homem não é o que sai da boca dele. Não é o que entra na boca dele, mas o que sai. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. Foi o que aconteceu com Tales, o que nós lemos, O orgulho, a soberba, ela vai acabar em humilhação. Ele foi humilhado. Depois, se você procurar na internet, Tales é cancelado, o que o Tales fez para as pessoas não gostar, você vai encontrar lá todos os pontos, Eu tenho memória muito curta. Não sou boa de memória para lembrar, mas eu lembro que nos shows ele fazia muita coisa que mostrava e demonstrava onde o coração dele estava. Então, o que vem depois do orgulho é a queda. Mas aquele que mantém um coração humilde, ele alcança a honra. Quem ajuda o ladrão prejudica a si mesmo. Sobre juramento, não ousa testemunhar. Temer as pessoas é armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Eu queria tanto contar algo para vocês, mas eu não posso. Porque a internet é muito má. A internet é muito má. Muito má. Eu queria compartilhar com vocês como se vocês estivessem na mesa comigo. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que são próximas minhas, que me amam, mas tem muitas pessoas que estão me assistindo aqui pela primeira vez que não me conhecem. E por isso eu não posso falar. Tem pessoas que conhecem esse ponto que eu quero falar. Mas, coitado daquele que confia no homem. Exemplo, talvez você gosta muito da minha vida. E você considera que eu carrego uma explicação boa na palavra. E aí você me chama para ministrar na sua igreja, você coloca altas expectativas em mim, porque você me conhece do devocional e você fala assim, nossa, é a Raira que vai ministrar. Uau, muito bom. Aí eu chego e não correspondo à sua expectativa. E você fala assim, nossa, o que aconteceu? Raira não pregou nada, nada com nada, a mensagem foi ruim. Foi muito diferente do que eu vejo no devocional. Mas isso aqui é que a palavra está dizendo. Temer as pessoas, Temer é o mesmo que você esperar algo, confiar. Achar que aquela pessoa vai te entregar algo, não vai. Quem confia no Senhor está seguro. Às vezes fulano falou com você assim, eu nunca vou te deixar. Aí você se apegou naquela palavra e falou assim, agora eu tô seguro. Meu marido nunca vai me deixar. Meus filhos nunca vai me deixar. Fulano nunca vai me deixar. Meu amigo nunca vai me deixar. Bobo é o homem que confia no homem. Confia no Senhor e você vai estar seguro. Mas se você temer a pessoa, pode ser uma armadilha perigosa. O mesmo eu sei que a Maíra, que mora aqui comigo, ela faz um louvor como ninguém. Amo a unção que ela carrega. É lindo ver o que o Senhor tem feito na vida dela. Maíra é uma adoradora, sim. Excelente. E eu vejo algumas pessoas colocando expectativas na vida dela. Mas bobo é o homem que coloca expectativas sobre a vida dela. Porque pode ser um dia que ela não acorde bem, ela não vai estar bem. E talvez ela não tenha nada para entregar.
Não é ela que faz. É o Senhor que faz através dela. Entende? Vocês conseguem me entender o que eu quero explicar aqui? Não coloca a sua expectativa no homem. Pode ser o mais renomado do Brasil. Pode ser o profeta que está em evidência. Não. Não. Gracinha, Janaína, eu também te amo, viu? Fico feliz por você estar aqui. Hoje eu tô com muita dificuldade, gente. Minha voz não está me ajudando. Não está. Eu gripei no final de semana. Ontem minha garganta tava arranhando, aí hoje piorou e tô vivendo essa bênção. Muito pigarro, só Deus. Muitos buscam o favor do governante, mas a justiça vem do Senhor. O justo despreza o injusto, o perverso despreza o íntegro. E assim nós terminamos Provérbios 29. E eu quero terminar falando para você. Eu não sei qual que é o seu estilo de vida. Não sei como você gosta de levar a sua vida. Mas eu quero te ensinar. Não bajula pessoas. Não coloque expectativas no homem. Se você é aquela pessoa que se vê a Aline Barros, vai se jogar nos pés dela e falar assim, Aline, tira uma foto comigo, eu vou falar com você uma coisa. Em nome de Jesus, não faz isso. Não faz isso. Amém, Lili. Obrigada. Amém, Renata. Obrigada. Não coloque expectativa no homem. Não seja você aquela pessoa que para ficar na fila porque eu quero um autógrafo. Sabe, gente? Me ajuda aí. Enquanto tiver gente que gosta de palhaçada, o circo vai funcionar. Eu vejo o mundo gospel, porque isso tem lá no mundo, sabe? O povo que faz bandana, tiara, pelo amor de Deus, Jorge de Mateus, sabe? E canta e grita e venera pessoas. Tudo bem isso acontecer lá no mundo, eles têm o ídolo deles. Deixe isso acontecer no mundo. Mas nós que somos cristãos, precisamos sair desse lugar de idolatria. Justamente isso, Hélio. Idolatria. Sair desse lugar de idolatria. Onde o famoso que vai ministrar na igreja, ele não pode assistir culto junto com a igreja, porque a igreja vai apertar ele, vai amassar ele. Não vai deixar ele assistir culto. Nossa, ali, gente, é Gabriela Rocha. Ah, meu Deus, olha lá quem que tá ali. É fulano de tal. Pelo amor de Deus, gente. Se você é uma pessoa que se comportava dessa maneira, a partir de hoje, você não vai fazer isso mais. Sem pão e circo. Sem pão e circo. Sabe? Porque acontece porque tem gente que faz. Ver uma pessoa no meio gospel cobrar 80 mil para cantar 4 horas, 2 horas de show. Porque eu não vejo show de 4 horas, não tem show de 4 horas. Mas ver uma pessoa que cobra 80 mil para cantar 2 horas, eu falo, ela só cobra porque tem alguém que paga. Porque se não pagasse, não cobrava. Eu sou uma pessoa que eu tenho acesso a algumas pessoas famosas. Pela igreja onde eu venho, os lugares de pessoas que eu já acessei, eles me dão acesso a outras pessoas. E eu tenho ouvido de algumas pessoas conhecidas minhas falando que alguns cantores agora no meio gospel não querem mais ministrar em igrejas, em conferências, em congressos. Eles querem ministrar em eventos para a prefeitura. Sabe? Tipo, Marcha para Jesus, shows na cidade. Sabe? Evento gospel que tem na sua cidade. Por exemplo, acho que na minha cidade tem o Fest Gospel, Marcha para Jesus, Erém, essas coisas que a prefeitura paga. Porque eles podem cobrar mais caro. E aí eles podem cobrar 150 mil. Que triste. Lamentável.
isso aponta o lugar aonde a igreja está. Jesus, ele disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Porque sem mim nada podeis fazer. E vai falar que se a gente permanece nele, os frutos são bons. Se você quiser ler comigo, João 15:15. Pelos frutos nós conhecemos a árvore. Mostra a intenção do coração. Ei, Claudilene, sua linda. João 15. Cadê? Não é 15 não, vamos 8. Vamos ver se é João 8. Também não é não. É da videira verdadeira, cadê? Não, João 15:4. João 15:4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo, ele não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que estejam em mim. Estando nele, nós produzimos frutos que vêm dele. Quando eu abro a minha boca para poder falar aqui, ministrar o devocional para vocês, vocês conseguem avaliar onde está meu coração. Ontem uma pessoa fez um comentário para mim e eu li o coração dela. Na hora que ela pegou e falou assim, plá, deu uma vomitada assim em mim, eu peguei e falei assim, eu sei onde está seu coração. Seu coração está ferido. Eu não consigo fazer nada com o seu ferimento. Quando as pessoas falam, você consegue ver onde está o coração delas. Se a igreja paga 80 mil, 40 mil para pregador ministrar, isso revela os frutos que a igreja tem produzido. É isso que a igreja quer. A igreja quer esse lugar e tá tudo certo. Deixa, né? Enquanto tem gente que paga, vamos continuar cobrando. Enquanto tem gente querendo autógrafo, camisa assinada, abraço, selfie, vai ter o outro lá do outro lado se sentindo, vai. Tem muita gente que é humilde. Não tem essa soberba no coração. Mas tem gente que ama o estrelismo, né? O estrelismo, a bajulação, ama. E eu vou falar com vocês, gente. Não é difícil a gente cair nesse lugar, não. Quem que não gosta de ser bajulado? Quem que não gosta de ser chamado de lindo, maravilhoso? O que você faz é bom? Quem? Vai falar aí que se alguém virar pra você e falar assim, o seu bolo é o melhor do mundo. A forma como você conduz a empresa, só você conduz. A sua voz é maravilhosa, perfeita. Quem não gosta de ouvir elogio? Ninguém gosta de ouvir crítica, não, gente. Crítica é ruim. O ego é um lugar muito fácil de entrar. Justamente, linda. É um lugar muito fácil de entrar. Por isso que nós precisamos ter amigos de verdade que vai abaixar a nossa crista. Eu lembro o dia que eu estava na penitenciária e foi a primeira vez que eu expulsei demônio sem ter que colocar a mão nele, na pessoa. E eu fui orar por uma pessoa, o demônio manifestou, a pessoa caiu, começou a bater a cabeça da pessoa na porta, eu falei, eu dei uma ordem, amarrei o demônio saiu e eu achei aquilo sensacional. Foi uma experiência legal. Não vou falar que foi a mais legal, porque depois dessa teve outras. Mas foi uma experiência muito legal. E ali naquele momento eu vi um demônio me obedecendo. E eu falei assim, gente, que top. E eu virei e falei assim, gente, vocês viram? O demônio saiu, eu mandei o demônio sair, ele saiu. Aí a Jo e a Cacau estavam perto de mim e ela já foi falando assim, você não, Jesus, o nome de Jesus. Pode parar, eu falei, eu expulsei. Ela, o nome de Jesus. Aí eu falei, é mesmo, né? O nome de Jesus. Eu falei, gente. E depois eu fiquei zoando, né? Brinquei e tal e tudo mais. Mas naquele momento, a Jo ficou no meu ouvido assim, você não tem poder. É o nome de Jesus. Ele te deu autoridade. Porque se não for ele, e isso, aquilo, outro. Porque naquela hora ela já baixou minha crista. Porque se eu saio sem amigos do meu lado, eu vou achar que foi eu. Eu fiz alguma coisa, eu nada.
posso fazer nada. O nome de Jesus pode. Entende? Quantas vezes eu falei alguma coisa e Cacau disse pra mim assim: ó, isso aqui que você fez não foi bom não. Pode recalcular a rota. Revelou seu coração. Tenham amigos que te levam para esse lugar de abatimento, para que você não seja um soberbo. Amém? Assim terminamos a nossa live devocional. Assim terminamos a nossa live devocional. Não sei se tem alguém aqui assistindo essa live que ainda não aceitou Jesus. Mas se você quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, esse é o único caminho para a salvação, não tem outro. Você vai escrever nos comentários: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você se desviou do caminho e você quer voltar hoje, você escreve: Senhor Jesus, eu quero voltar e eu vou orar pela sua vida. Amém, linda, linda. Daqui a pouquinho nos encontramos, né, linda, linda? Se você é salvo, você vai escrever: eu sou salvo. E eu vou orar pela sua vida. Todo mundo aqui é salvo? Amém. Se você quiser voltar, você escreve: eu quero voltar. Ontem foi meu batismo, gracinha, parabéns. A melhor decisão da vida, viu? Glória a Jesus por isso. Que Ele te fortaleça nessa caminhada, minha irmã. Tem lugar que a gente vai pregar, o povo não vai chamar mais, né? Porque se pregou a verdade. Glória a Deus por isso. Hoje é dia de mentoria, não posso me atrasar. Coloca a mão no seu coração e declara assim: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por 1. Pai, me firma na rocha, estabeleça os meus caminhos e que eu te ouça em todos os seus comandos, em nome de Jesus. Papai, eu entrego cada um dos teus filhos nas tuas mãos e peço, Deus, nos leva a um lugar de ver uma vida humilde, simples no Senhor, nos livra da soberba, nos livra de ouvir a repreensão e não dar ouvido para ela. Nos livra, papai, dos intentos, das armadilhas do diabo. Igual eu escutei ontem, o diabo não tem problema em deixar a gente ser vencedor, em deixar a gente conquistar. O diabo não tem problema com a gente ter muito, desde que isso nos tire da presença. Então, Pai, tudo que for nos tirar da presença, não nos dê. Não nos dê, Pai. Não nos dê. É para corajoso essa oração, Pai. Que a gente não tenha nada, mas tenha o Senhor. Do que conquistar o mundo inteiro, ter casa, carro, fama, status, tudo, Pai. Riqueza, longe de Ti. Em nome de Jesus, esta é a minha oração, Pai. Manifesta e faça em nós o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu ver. Quero voltar. Amém, Hélio. O Senhor te recebe de volta. Pai, eu entrego a vida do Hélio nas tuas mãos. Peço mesmo que o Senhor possa escrever o nome dele no livro da vida. Guarda o pé dele, Pai amado, para que ele não venha vacilar com o Senhor. Que ele não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E que o coração dele esteja firmado no fundamento que é Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, gente. Orem para eu ficar boa da garganta logo. Vou precisar usar muito ela hoje. Estamos aí há um mês, mais ou menos, de acabar essa primeira turma de mentoria. Se você tiver interesse em fazer a próxima turma de mentoria, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram. Logo passarei mais informação.
Eu não tenho muito hábito de divulgar para muita gente, não fiz patrocinado ainda, porque eu não consigo atender muitas pessoas. Mas nós teremos 2 mentorias, uma mentoria que é exclusiva, né, para pessoa que quer fazer de forma individual, e vou ter a mentoria também coletiva, que eu vou conseguir abranger mais pessoas. São valores diferentes. Se você quiser participar, já deixa aí o seu nome, tá bom? Amém. Vou beber bastante água, própolis. É isso. Beijo. Deus abençoe a vida de vocês. E até amanhã, se Deus quiser. Viu? Beijo.